Ei, queridos, semana passada nós falamos sobre o capítulo 10, aquele capítulo maravilhoso, encorajador. E nessa semana nós vamos começar aqui caminhando a partir do capítulo 11, porque o capítulo 11 vai falar das guerras e vai lembrar de reis que, quando ouviram falar de Israel, o que Deus estava fazendo no meio deles, o poder de Israel por intermédio da ação de Deus, começaram a temer. E aqueles que ousavam ir contra os israelitas, Deus prometia para os israelitas, para Josué: vai que eu sou contigo, você vai conseguir. E foi isso que aconteceu no capítulo 11, versículo 6. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu entregarei todos os mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos e queimar os seus carros. O que acontece? Nesse episódio de guerra, Deus prometia presença para eles. Eu estou com vocês. Deus prometia intervir, como interviu, como a gente viu lá no capítulo 10. Mas existia a parte do povo e Deus falava: olha, a vocês cabe isso. Como foi feito aqui, a vocês cabem essa parte. O resto deixa comigo que eu vou fazer. Deixa comigo que eu vou operar, que eu vou agir. E essa parte do capítulo 11, que vai falar das guerras, dos reis que foram contra Israel, e vai provar que Deus era com eles no meio da maneira com que Deus fazia, com que Deus agia ali naqueles episódios, vai seguir também no capítulo 12. E o capítulo 12 vai dizer a lista de todos os reis que foram derrotados pelos israelitas. Eu não vou ler, você vai ler depois, mas você vai ver que vários territórios foram sendo conquistados. E com essa conquista territorial foi necessário haver aquele momento de divisão das terras. E isso vai seguindo. No capítulo 13, depois que as terras vão sendo conquistadas, começa a divisão ali no capítulo 13. Então, vai começar a divisão também da parte das terras do leste do Jordão e das demais partes. E quando chega ali no capítulo 14, é quando Caleb vai lembrar assim: olha, lembra daquela vez que eu fui espionar a terra e eu trouxe o veredito da parte de Deus, que Deus ia fazer, que ia agir, mesmo com os meus irmãos falando que era impossível vencer? Que eu falei, por mais que tenha lá gigante, que seja isso, a terra é boa, é perfeita, e se Deus se agrada de nós, Deus vai fazer a gente conquistar. E pela fé que foi vista ali em Josué e Caleb naquele episódio, Caleb, a ele foi prometido que ele herdaria a terra que ele estava pisando. E no capítulo 14, Caleb vai lembrar a Josué: olha, lembra da promessa. E Josué vai abençoar Caleb: vá. Ele tinha 40 anos nessa época. E quando é ali no capítulo 14 vai cobrar, né, vamos dizer assim, Josué da promessa da terra que havia sido prometida a ele, ele já tinha 85 anos. Aí Josué vai abençoar ele e falar assim: vá, conquiste. A terra é sua, Deus abençoa você, você vai conseguir. E ali, mesmo com 85 anos, a Bíblia fala que ele ainda era forte, mas naquela terra tinha gigante e tudo mais. Mas assim foi feito. Ele conseguiu entrar ali naquela terra e ficou para ele os descendentes dele. Ou seja, promessa feita, Caleb fez a parte dele e tudo se resolveu. Promessa cumprida, né? Porque as coisas de Deus não vão cair do céu. Deus tem promessa, mas não adianta você ficar sentado esperando, não. Tem a parte que Deus vai requerer de você e você vai precisar fazer essa parte, que é às vezes guerrear lutas que você nunca guerreou, atravessar rios e tudo mais. Mas a certeza que nós temos é que Deus é conosco. Quando a gente está com Ele de verdade, a obediência, quando a gente está com Ele firme, Ele é conosco. E aí, no capítulo 14, como eu falei, a divisão das terras, cita também a parte da tribo de Levi, do que caberia para eles, porque como eles eram sacerdotes, eles não entravam na divisão de terras especificamente, mas também tinha ali as ofertas que ficariam para ele. Tudo era explicado detalhadamente nesses versículos aí que compõem esses capítulos 14,
também capítulo 15 e outros aqui na Bíblia. Note que no capítulo 15 vai falar ainda da distribuição das terras, agora aqui para a tribo de Judá. Então, cada tribo das 12 tribos de Israel foi recebendo a sua devida parte ali na divisão das terras. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção nesse momento, dessa caminhada aí do capítulo 11, 12, 13, 14 e 15, é delimitação das terras. Eles eram irmãos, eram os israelitas, eles eram um povo, mas cada um recebeu a sua porção e ali era delimitado o território. Hoje nós temos territórios a serem delimitados em nossas vidas. Nós temos nossos irmãos, nossa família, nós temos, mas tem território que é só nosso e Deus, só Deus e nós. É aquela delimitação pessoal e íntima e profunda com Deus. Aí tem aquela delimitação que corresponde à sua vida com a pessoa que está do teu lado, o teu marido, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, alguém da tua inteira confiança. Ali tem uma delimitação também. E existe daquelas pessoas que você ama. Então, nossa vida, ela é feita de delimitações. E sempre foi assim. Nós precisamos cuidar das delimitações que nós fazemos em nossa vida, para que a nossa vida não seja um território aberto para qualquer coisa, para qualquer opinião, para qualquer fala. Nós precisamos nos proteger, cercar os nossos muros de proteção. E nesse dia eu peço para que Deus nos ajude, após o entendimento desses capítulos, onde há, depois da guerra, depois que você consegue o seu território, ali a divisão, a organização, que a gente se organiza também, se organize como um ser integrado que possui uma família, um trabalho, a igreja. Que Deus nos dê sabedoria para fazer isso, para delimitar e construir fortalezas em áreas sensíveis que precisamos construir, porque todos nós temos nossos pontos fortes e fracos, e delimitar territórios na nossa vida. É importante, quando a gente observa no livro de Josué, que isso foi feito, foi necessário e ainda hoje é necessário. As portas da nossa casa, quem vai entrar da nossa casa, quem vai entrar no nosso coração, na nossa intimidade. E eu gostaria de terminar essa parte aí, que vai do capítulo 11 até o capítulo 15, com essa meditação para vocês. Depois da guerra, depois do que você conquista, quem você vai chamar? Como você vai fazer para se proteger? Como você vai construir os seus muros? Em que lugar? A quem você vai recorrer para fazer fortalezas para você? É na oração aquele momento que a gente constrói as fortalezas, porque existem áreas que nós não conseguimos ver, mas que podem estar vulneráveis, e Deus vê. Então é na oração que essas fortalezas são construídas, é quando Deus vai olhar para situações que nós não conseguimos ver, vai olhar para o profundo do nosso ser, do nosso coração, e vai nos amparar, nos aliviar, nos proteger, nos guardar. É na oração. Por isso que nós precisamos muito buscar o Senhor, orar dia e noite, estar em comunhão com Ele, nossas tarefas, sempre trazendo a nossa mente ali, que Ele está conosco, conversando com Ele, sintonizados nele, para que esses territórios estejam protegidos e guardados, que as áreas vulneráveis da nossa vida sejam protegidas e guardadas por Ele. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Um grande abraço.